obrigado por topar estar aqui nesse papo com a gente, conhecendo um pouco do evento. O PEX, galera, é um empresário que trabalha com audiência, marketing de influência, podcasts, tem um hub de várias empresas e trabalha com audiovisual, marketing de influência, muita coisa bacana. E vai ser um grande parceiro nosso daqui para frente, tenho certeza. Falei tudo, esqueci alguma coisa, grande PEX? Não, na verdade, você esqueceu que a gente ainda vai fazer, né? Sim. Vai fazer, vai ser falado aqui. Mas eu quero te agradecer demais pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa que a gente está pelo mundo e ama fazer boas parcerias. E você é aquela pessoa que nos inspira a continuar fazendo o que a gente faz. Então, obrigado mais uma vez. E lá no hub lá do PEX, né, ele vai dizer os nomes, que tem várias empresas, Sim. Tem aí quase 100 podcasts dos mais diversos nichos e segmentos. Como é que é lidar com tudo isso, meu irmão? Olha, podcast, eu falei agora, né, lá no palco, engraçado que quando eu decidi montar minha hub, eu nunca tinha entrado num podcast antes. Eu não sabia, zero experiência, nada. Entretanto, podcast, como a gente discute, ele é um business muito poderoso. E eu identifiquei isso lá atrás, eu moro nos Estados Unidos, e você sabe o potencial que tem, porque o americano, ele consegue ter uma estratégia de monetização forte. Então, a gente, quando trouxe para cá, a gente viu, eu falei lá que a gente montou essa hub baseado numa frase que eu escutei no rádio, que diz que o dinheiro está onde a atenção do povo está. Sim. Então, tudo que você vê que está captando a atenção das pessoas vai ser um ramo lucrativo. Mas depois, com o tempo, eu fui na vivência do podcast, hoje foram, como eu falei, são 100 podcasts lá na casa. É uma coisa, Eric, que o potencial do podcast, ele vai além da monetização, claro. É aquela informação gostosa, que é um bate-papo leve. Você veja que as empresas usam isso muito para promoção, mas para treinamentos. Então, tudo começou, na verdade, quando você entende que esse negócio, ele, apesar de ser um negócio, mas ele tem um poder colateral de tantas outras coisas que só quem tem, você sabe muito bem disso, só quem tem podcast sabe como é bacana, inclusive para nós. Porque, assim, são 100 podcasts, vamos lá. Dos mais diferentes ramos. A gente está falando eu falei, tem da cannabis, da minha querida Manu. Esportes, empresários. LGBT, tudo. Isso, para mim, é uma aula constante, porque eu aprendo diariamente, num nível, coisas que eu jamais pensei. Então, o podcast, para mim, ter uma podcast se tornou uma faculdade da vida real. Eu tenho uma piada interna no meu podcast de negócio, que é o Business Plan, que eu faço junto com o meu sócio. Quando acaba o episódio, eu falo pro convidado, cara, isso aqui é só uma desculpa para ter uma mentoria gratuita tua. Então, imagina você chamar pessoas que são brabas no seu segmento, para ele te dar uma hora e meia da tua atenção e escutar. Então, eu falo muito que o podcast serve para isso também. Teve uma coisa que tu falou no palco, lá na participação do painel, que me chamou muita atenção, que pode ser um norte muito bacana para quem tá começando ou tá querendo ajustar algumas coisas. Que você falou que existem 3 tipos de convidados ali para um podcast. Passa pra galera eu gostei muito dessa visão. Então, porque assim, quando a galera quer, geralmente eu digo na nossa experiência, quando a pessoa vem montar um podcast lá com a gente, a pessoa vem querendo, parece que simplesmente ter um microfone para falar algo. Eu disse, não, maravilha, mas seja estratégico. Existem 3 tipos de convidados. Existe o convidado que ele vai te trazer validação naquilo que você fala. Por exemplo, se o assunto é de podcast, se seu podcast agora é falando sobre a matéria podcasts, eu seria um bom convidado. Por quê? Porque eu tenho experiência no ramo, uma vez que eu tenho uma hub de podcast com 100 podcasts. Ponto 1. Então, o primeiro convidado é aquela pessoa que vai te trazer validação no assunto. O segundo convidado é a pessoa que vai te trazer audiência. É muito importante que a sua lista de convidados permute por todos esses 3. Por quê? Porque uma pessoa que vai te trazer audiência, ele não vai te trazer validação. As pessoas que, digamos, que a gente fala de cannabis, como eu dei o exemplo lá no palco, eu vou trazer todos os meus convidados falando de cannabis, eu só vou atingir uma certa determinada bolha. Entretanto, se eu trago um influencer que tem 1 milhão de seguidores para falar sobre cannabis, aí, ou qualquer outro assunto que seja, aí as pessoas podem dizer assim, não, mas a pessoa não entende nada. Não, é um papo sobre. Ali você pode bater um papo e você pode ter jogo de cintura e fazer com que o papo fique gostoso e tudo mais. Eu cito um exemplo de Jô Soares, que entrevistava diariamente 3 pessoas. Que é bem difícil. Né? Você sabe disso. Então, a gente tem que trazer a nossa desenvoltura para fazer que o papo flua. Mas só que daquela pessoa você tem que pegar a audiência. Por quê? Porque o teu podcast só vai ter relevância se tiver
audiência. Então, segundo tipo de convidado, pessoas com audiência. E daí fica pelo seu jogo de cintura de fazer aquele papo ali valer a pena. E terceiro, pessoas que consigam te aproximar de patrocínios. Então, eu vou convidar lá uma pessoa que trabalha na empresa X. Por quê? Porque as pessoas não entendem que podcast é uma grande arma de network. Total. Se você está no canto, imagina, você está num evento, quer se aproximar daquela pessoa lá. O mundo, você tem que ser interessante. Você está no evento, tem Eric lá que fala de uma coisa, eu quero fazer uma parceria com o Eric, mas só que eu acabei de conhecer Eric, às vezes a gente não tem um clima lá no evento pra gente já falar de negócio e tudo mais. Então, o que é que eu faço? Eu convido o Eric pro meu podcast, porque já é um segundo momento onde a gente vai estreitar os laços, daí a gente vai criar uma parceria, como vai ser o caso, uma parceria de sucesso. Então, aproveite podcast para fazer network. Então, resumidamente, os 3 tipos de convidados do seu podcast. Tem que ser um que traga validação, um que traga audiência e o outro que te aproxime de patrocínios, ou seja, o teu podcast é um business. Convide empresários ou pessoas influentes em determinada empresa, onde você se aproxima daquela empresa e rola um papo aí, a pessoa vem te apoiar, vem trazer. Se você encarar desde o primeiro do episódio 1, nesse nível de estratégia, você vai ver que você vai estar do modo ou de outro. O teu podcast ele vai ter relevância porque você vai falar muito validado sobre aquele assunto. O teu podcast vai ter audiência porque você está trazendo pessoas que vão te trazer audiência. E o teu podcast vai ter patrocínios porque, afinal de contas, é um business e você precisa, obviamente, se sustentar daquele business. E, cara, isso é dica valiosa. Se você que está começando um podcast ou está no meio do caminho, mas quer ter estratégia, porque isso é estratégia. Sim. Você desenhar isso com essas 3 dicas de convidado, eu acho que já dá para desenhar algo muito bacana. E, cara, falando ainda sobre o mercado dos podcasts no Brasil, você é um cara que tem investido em estúdios, em espaços. Sim. Acabou de inaugurar, acho que um em São Luís. Maranhão, isso. Você tem um espaço, né, muito bom na Paulista. E você, como é que vê esse mercado nos próximos anos aqui? Eu vejo, sabe, Eric, eu vejo com o melhor dos olhos. Porque, assim, as pessoas têm uma isso de modo geral, não só, eu não estou falando só no ramo podcast, mas tudo que se faz, eu sou do mundo das palestras, né? Então, mas seja das palestras, seja do marketing de influência, seja dos infoprodutos, quando você vê muitas pessoas fazendo, já vem um questionamento, dizia assim, será que isso aí não virou mar vermelho, ou seja, não está todo mundo fazendo? Na verdade, não, eu vou trazer um dado aqui real. Nós somos, ou seja, eu sou empresário e o dado, a métrica que me norteia, não o que as pessoas falam, né? Imagine assim, para tudo que você faz, qualquer coisa, seja podcast ou qualquer outro produto, no Brasil, dentro do território nacional, anualmente é jogado 3 milhões de novos consumidores no mercado. Isso é dados IBGE, ou seja, 3 milhões de pessoas nascem no Brasil, ou seja, quer dizer que daqui a 16 anos, daqui a 15 anos, daqui a 18 anos, 3 milhões de novos compradores chegam no mercado. Então, não é um oceano que ele é o tempo todo regado de 3 milhões de pessoas que vêm para consumir o teu produto, seja ele qual for. O podcast, se você for se basear, ele é um papo como esses programas de TVs que estão aí há 40, 50 anos, né? Talk shows. Estão há 40, 50 anos, mas é porque esse tipo de papo, assim, informal, parece que a gente está na cozinha da nossa casa, ele é um papo que ele cativa, ele traz as pessoas para dentro, para perto da gente, as pessoas ficam sendo parte da família, ficam sendo parte disso tudo. Então, não. O podcast veio para ficar porque é um papo gostoso, é um papo informativo, ele é um papo que lhe entretém, mas acima de tudo, ele é um papo que está viralizado. Se você corte podcast, estão em todos os lugares. Me diga o que é que está em todos os lugares feito podcast. Se você está no Spotify, está no Shorts, está no Instagram, está em tudo que é lugar. Você abre um TikTok, é corte podcast. Nenhum outro produto tem esse formato que consiga estar em todos os formatos e plataformas que existem. Portanto, finalizando a resposta, podcast ele veio para ficar pela essência dele, mas pelo poder de penetrabilidade que ele tem na sociedade. Gente, eu tenho estudado muito sobre isso, empilhamento de distribuição. O cara te vê no TikTok, te vê no Instagram, Sim. te vê numa newsletter que tu mandou, tá aqui Sim. o podcast no ar. Então, quem fizer de forma profissional, por isso que o nome do workshop, né, Podcast Pro, para levar as pessoas a... Tem muita gente fazendo podcast de forma amadora hoje, e você lá, com certeza, na sua casa, lá, você não tá só
dando o espaço, você pensa junto com eles de forma intencional a ter um projeto. Isso que eu digo, porque assim, quando uma pessoa chega para ter um podcast lá com a gente, tem duas maneiras de ter um podcast com a gente. Tem uma maneira da pessoa chegar lá e alugar os estúdios, e aí lá eu ofereço um cara bonito feito Guilherme como técnico, porque é uma beleza, né? Porque não é? É uma coisa de outro mundo. Então, o que é que acontece? Sim, a maneira é você aluga os estúdios e grava seu conteúdo. Ponto. Entretanto, a pessoa pode me ter como parceiro, onde o valor cai para um terço e eu coloco dentro disso, para transformar a pessoa já profissional, eu coloco um time comercial, eu coloco uma assistência de roteiro. Isso é muito bacana, desculpa te interromper, porque assim, eu acho que a gente tem a comunidade, a gente conversa todo dia ali no grupo de WhatsApp e tal. Eu acho que a maior dor de todos os podcasts é não ter o tino comercial para ir atrás de patrocínio. Então ter um parceiro estratégico como vocês. Então, eu sou da área comercial, minha natureza é área comercial. Então lá a gente tem um time comercial grande, onde a galera chega lá e diga assim, eu vou entrar de parceiro, então beleza. Aí a gente faz uma porcentagem lá, obviamente a pessoa majoritária, sem dúvida, mas eu coloco um time comercial para ajudar para ir para o campo, com empresas que têm fit com o podcast. Exato. E daí aí a gente já passa por um treinamento, e sabe o que é bacana? A pessoa passa por um treinamento, aí vem periodicamente a galera do YouTube explicar sobre algoritmos, explicar sobre o produto podcast, qual é a melhor maneira de colocar seu podcast no YouTube, porque uma coisa ruim é assim, a gente vê muitas pessoas por aí falando sobre a melhor maneira de postar no YouTube é uma vez à tarde, uma de manhã, não a gente traz o YouTube para dizer qual Vocês têm essa parceria com o YouTube, né? O YouTube que vai bater na nossa porta. Pô, legal. O YouTube que vai bater na nossa porta. Então a gente profissionaliza já do primeiro momento, explicando os 3 tipos de convidados, colocando um time comercial, colocando um assistente, porque é assim, imagina assim, você vai começar seu podcast agora, aí você vai e convida o Carlindo que está ali, que é meu sócio, e tá num evento, viu o Carlindo, eu falei, Carlindo, eu tenho um estúdio lá na Avenida Paulista, e eu queria te convidar para você gravar um episódio lá comigo. Aí a Carlindo, todo mundo que é audiência, fala, beleza, como é que a gente faz? Não, vou pegar seu contato e a minha assistência vai entrar em contato com você. Eu sempre coloco um time de assistentes para marcar, pegar pauta, pegar tudo, que a pessoa diga, opa, Eric é profissional. Não é uma coisa que Eric chega, Eric marca, Eric manda mensagem. Existe uma pessoa que chega, pega um roteiro com o Carlindo, entra em contato com o Carlindo, faz uma pauta do que se mais ou menos vai falar. É orgânico, mas tem que ter um roteiro do que tem os assuntos pertinentes a falar. Então, coloca esse time, fora o time comercial. E eu lhe digo mais, e a gente coloca um time também de editores para fazer uma, tal como aqui, sua marca bonita. Eu profissionalizo a pessoa para a pessoa já começar grandão. É outro patamar. Como é parceria, se a pessoa entra grandão, os dois ganham. Sim. Eu sou muito daquela questão que eu falei para você lá atrás, né? Eu sou muito da parceria. Vamos fazer parceria que os dois ganham e o mundo tá para isso. Show de bola. Irmão, obrigado por topar bater esse papo aqui. É uma honra, prazer ter você aqui. E o objetivo principal é fortalecer a podosfera brasileira. Para isso que existe o podcast. Tamo junto, tô junto demais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Show.